Olá, é uma alegria muito grande poder estar falando com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Nós estamos aqui para compartilhar a Palavra de Deus ao seu coração. A Palavra de Deus nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos edifica, ela nos protege. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Às vezes, em meio a decisões, escolhas, confusões, nós precisamos de uma direção firme, de uma direção segura. E essa direção é a Palavra de Deus. Por isso, é uma honra, é uma alegria, é muito bom mesmo poder falar com você. Nesta hora, nós queremos convidar você para esse nosso momento de devocional, esse nosso momento de leitura da Palavra de Deus, esse nosso momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Nós estávamos conversando com um grupo de amigos, de pessoas, de irmãos, e surgiu uma pergunta e nos conduziu ao pensamento de como é que funciona a existência humana, sendo que nós coexistimos em dois reinos, o reino de Deus e o reino humano, o reino aqui, a terra, o reino terreno. E é interessante que isso nos levou a pensar que eu e você precisamos desenvolver habilidades, precisamos desenvolver qualificações para que nós possamos, de fato, agir no mundo espiritual, no reino espiritual e no reino humano simultaneamente. Se nós intentarmos, se nós desejarmos aplicar os mesmos princípios que nós usamos aqui na Terra, no mundo espiritual, no reino espiritual, não vai funcionar. As normas, entre aspas, as leis que regem o mundo espiritual, o reino de Deus é diferente. Não é a mesma lei que rege o comportamento humano, as ordens sociais terrenas. Para nós entendermos o mundo espiritual, o reino espiritual, precisamos entender que ele foi inaugurado com Cristo Jesus. Jesus Cristo disse, Jesus Cristo declara: é chegado a vocês, é chegado a vós o reino de Deus. Naquela oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso, ensinando aos seus discípulos, Jesus Cristo declara: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Jesus, ele nos ensina dizendo: o reino de Deus não é comida, ele não é bebida. O reino de Deus, ele tem uma outra estrutura, ele tem uma outra composição. O reino de Deus atua em outra dimensão. Deus, ele é tão gracioso, ele é tão cheio de amor e compaixão. Ele, sabendo que teríamos algumas dificuldades em entender os mistérios do reino, ele liberou para mim e para você uma prerrogativa, uma solução. Antes mesmo de entendermos o reino de Deus, nós podemos agir no reino de Deus através de algo simples, poderoso, maravilhoso, chamado obediência. Quando nós exercitamos a obediência, fica tudo muito mais fácil para nos locomovermos no reino de Deus, no reino espiritual. Os conflitos existentes muitas vezes, entre a nossa mentalidade humana terrena com a mentalidade do reino, esses conflitos existentes nos barra, nos impede, porque nós queremos usar as mesmas leis do mundo terreno e queremos aplicar as mesmas leis do mundo espiritual. Não funciona. Eu ouvi uma frase certa feita e eu repito ela sempre: se nós crermos de forma errada, os resultados serão errados, ou não alcançaremos os resultados. Quando nós falamos que o reino de Deus opera em outra dimensão, ele opera numa própria dimensão, de uma maneira própria. Ele tem a sua forma de agir. E aí precisamos entender a importância, o papel, o peso da obediência. A obediência fala muito mais de abrirmos mão da lógica do reino humano. Quando Deus pede a nossa obediência, Ele está dizendo: rompa,
faça uma dicotomia, uma separação entre a lógica do reino humano para você poder começar a caminhar no reino espiritual e desfrutar e alcançar as bênçãos imensas, inimagináveis. A obediência, então, fala de abrirmos mão da lógica humana. Obedecer é muito mais do que executar uma instrução. Quando nós falamos sobre obedecer no mundo espiritual, no reino de Deus, nós não estamos falando para você executar simplesmente uma instrução. Quando Deus pede a nossa obediência, Ele pede para nós renunciarmos às nossas certezas aqui no mundo terreno. A obediência faz aquilo que muitas vezes nós não conseguiremos fazer porque nós não entendemos o reino de Deus. Jesus, certa feita, diz que a mim e a você é dado conhecer, é permitido conhecer os mistérios do reino de Deus. Tem um texto de Lucas, essa minha introdução é para chegar nesse pensamento. Tem um texto de Lucas que é impressionante. Diz assim: Jesus, tendo terminado de falar com a multidão, virou-se para Simão Pedro e disse: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos os demais barcos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Interessante esse texto. Esse texto fala exatamente disso. Era manhã, eles haviam trabalhado a noite toda, pesca-se à noite e não durante o dia. Pedro estava bastante cansado, frustrado. O suor do seu trabalho não havia produzido resultado. E ele estava ali, lavando as redes, organizando as redes, para sair na noite seguinte à pescaria. Ele era um profissional da pesca, ele tinha um negócio da pesca. E aí então Jesus diz para ele: vamos onde as águas são mais profundas, lance a rede. E é interessante que Pedro diz: Senhor, não é assim que funciona. Aqui só se pesca à noite. Eu sou experiente, sou profissional, meu pai, meu avô, meu bisavô, tataravô, gerações pescamos aqui. O senhor está vendo algum barco aí pescando nesse horário? Ninguém está pescando nesse horário, porque todos pescam à noite, somente à noite. Quando eu e você entendemos isto, quando eu e você olhamos que a proposta do reino de Deus, muitas vezes ela é contrária, ela é oposta, paradoxal à proposta da terra. E aí o que eu e você temos que fazer? Temos que entender? Não. Eu e você temos que obedecer. Aí quando nós obedecemos a proposta, as leis, as normas do reino espiritual, o texto diz assim: mas mestre, nós trabalhamos a noite toda. Agora, porque és tu quem está dizendo, nós vamos lançar as redes. E quando fizeram, quando praticaram, quando obedeceram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Eu gostaria de ajudar você, eu gostaria de encorajar você a sair da lógica humana e querendo viver o reino de Deus com a lógica humana. Obedeça. Pegue uma palavra simples e obedeça. Não faz sentido, não é histórico, não é cultural, mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Vale a pena obedecer. O resultado foi extraordinário. E quando você obedece no reino de Deus, o texto sagrado diz que aquilo que é dispensado sobre a sua vida é mais do que você pode conter, é mais do que você pode guardar. Ele fez sinal para os outros barcos para virem ajudar, para serem abençoados juntamente com eles. Como é que nós podemos nos mover no reino espiritual, no reino de Deus? Através da obediência à palavra de Deus. Mesmo que nós não entendamos, obediência é uma submissão voluntária, intencional ao reino de Deus. E quando fazemos assim, aquilo que a palavra de Deus promete, ela cumpre nas nossas vidas. Eu quero orar com você nesse instante, mas quero colocar à sua disposição o nosso e-mail, abatv@aba.org.br. Você pode compartilhar no facebook.com, a Igreja em Sua Casa, tudo junto, se você assim desejar, compartilhar esse pensamento, essa reflexão com algum amigo. Eu tenho certeza, as pessoas irão agradecer você. Vamos orar. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque
mesmo não entendendo, nós podemos nos mover no reino de Deus através da obediência, através da intenção de fazer aquilo que a Tua palavra nos pede. Por isso, Pai, toque agora a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, de cada pessoa que está participando deste programa. Eu declaro saúde no físico, na alma, no espírito. Eu declaro as grandezas do Teu reino, as abundâncias do Teu reino sobre cada pessoa agora, para a glória do Teu nome. Amém. Muito obrigado uma vez mais por você participar conosco desta programação. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos com mais um programa A Igreja em Sua Casa. Fique na paz de Cristo Jesus.